da festa da Ascensão, que celebramos na última quinta-feira, segundo a disposição da liturgia própria, né? Onde foi extinto o círio pascal, então no dia da Ascensão, que foi quinta-feira, terminado o Santo Evangelho, então o círio foi apagado. Então é apagado o círio na cerimônia, dentro da missa, né? Simbolizando o Cristo que subiu aos céus. E depois o círio foi levado então para ficar ali próximo à pia batismal. Então fica lá agora durante todo o ano. E hoje, pela importância do mistério da Ascensão, fazemos a solenidade para proveito de nossas almas. Seguindo a formação espiritual do curso de Ascética e Mística, todo o contexto do acontecimento da Ascensão, ela está voltada com relação às nossas atitudes para a missão. Então ali, os apóstolos, recebendo as últimas palavras e instruções do Senhor, como narra São Lucas nos Atos dos Apóstolos, ele disse que deveriam permanecer em Jerusalém para receberem o prometido do Pai, isto é, o Espírito Santo, né? E depois os apóstolos curiosos perguntam: é agora, Senhor, que o Pai vai restabelecer as coisas, todas as coisas? Aí Jesus diz: não compete a vós saber quando o Pai determinou, mas dareis testemunho de mim em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isto é, deveis anunciar os mistérios, deveis levar a palavra, né? E assim o fizeram depois da sua subida aos céus, como nós vemos a complementação das leituras no Evangelho, que tendo sido elevado ao céu, tendo ele elevado-se ao céu, né? Mais precisamente, os apóstolos partiram pregando por toda parte. Então aqui nós vemos ligado ao mistério da Ascensão, a todo o contexto, uma atitude de levar a palavra, evangelização. Quem crer e for batizado será salvo. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. E quem crer e for batizado, esse será salvo. Nós vemos que com relação ao mistério da Ascensão do Senhor aos céus, nós recebemos um mandato de evangelização. Então nós temos aqui esse mandato de evangelização, esperando acontecer então também um dia a nossa glorificação como a do Cristo, que é o nosso modelo, e será então um dia também a nossa realização na sua glorificação, ao dizer São Marcos, no Evangelho de hoje, que ele levou-se ao céu e sentou-se à direita de Deus. Então aqui, sentado à direita de Deus, é a sua glorificação, a glorificação da santa humanidade, né? E que está unido a cada um de nós. Sobretudo ele como cabeça da igreja e nós os seus membros. Mas enquanto tudo isso não acontece, qual é a nossa atitude? Anunciar, evangelizar, fazer um apostolado. E aí nós temos então, dentro do curso, né, mais um capítulo que complementa aquele que eu abordei no domingo do Bom Pastor, que era sobre o zelo apostólico. Aqui é um capítulo complementar já da fase de perfeição da vida da alma, que fala da vida apostólica e a contemplação. Então vai complementar aquela atitude do zelo apostólico, aquelas qualidades e características do zelo apostólico que faz parte da vida iluminativa dos adiantados, né? Então a partir do momento em que nós estamos numa fase de adiantados, aí sim começa a brotar na alma um zelo apostólico, como nós vimos no domingo do Bom Pastor. E na última fase, na fase então unitiva, de união ou de perfeição,
aí nós temos uma noção de vida apostólica, essa que realizaram os apóstolos depois do dia de Pentecostes. Depois que foram investidos da força do alto, eles então, em estado de perfeição já, saíram anunciando, né? Então, vem complementar esse tema que já tinha sido abordado, uma parte dele, que faz então parte da vida dos adiantados, e agora a vida apostólica para os perfeitos, para aqueles que já estão em estado de perfeição. Interessante que as coisas de Deus, ela tem as coisas muito bem encaixadinhas, né? E quando nós somos esculhambados, e tomamos os pés pelas mãos, colocamos a carroça na frente dos burros, né? Nós somos assim, nós somos extremamente idiotas. Nós vivemos querendo esculhambar as coisas e fazer as coisas de qualquer jeito. Colocamos a carroça na frente dos burros, damos os pés pelas mãos e achamos que tudo vai dar certo. Somos ridículos. Nós somos ridículos na tua presença, ó Senhor. É assim que a gente deve se considerar. Ridículos, extremamente ridículos e estúpidos. É assim. Porque senão é tudo assim uma palhaçada, é sempre uma palhaçada, né? Tudo é uma palhaçada. Quando nós não fazemos as coisas segundo as coisas devem ser dispostas, né? Segundo as coisas devem ser dispostas, e aí a coisa fica assim, tudo esculhambada e tudo nas aparências, né? Tudo muito na aparência, né? E a gente se contenta com essas bobeiras que não levarão a nada. Nós temos então a noção sobre como acontecer a vida apostólica, é essa que é anunciada hoje para nós, foi anunciada pelo próprio Cristo em presença aos apóstolos e é transmitida hoje, depois de milênios, para nós celebrarmos o mistério da ascensão. Então aqui não está falando para supostos apóstolos. Ide pelo mundo, pregai o evangelho, batizai, ide anunciai, por sua vez vós dareis testemunhos. Então assim, não é para apóstolos, supostos apóstolos, uns seres abstratos aí, porque assim, é longe de mim, é um ser abstrato, não, é para mim, cada um de nós, o evangelho anunciado para cada um de nós, não é para o fulano que está do seu lado não, nem que está atrás, nem que está na frente não, para cada um de nós, né? Então nós que somos então os contemplados no anúncio do evangelho. Nós vemos a pregação dos apóstolos, toda ela feita de vida espiritual, ali quando começaram o dia de Pentecostes, né? Porque antes não tinham toda essa plenitude de vida contemplativa. Então nós vamos ver a noção da vida apostólica junto com a contemplação dos mistérios de Deus. Quando São Pedro, no dia de Pentecostes, começa a sua pregação, ela é toda cheia de expressão, de contemplação do mistério. Então quando ele começa anunciando, nós vemos então, dentro do seu discurso, primeiro discurso do dia de Pentecostes, que teremos a leitura no próximo domingo, né? Todo ele permeado de contemplação. E como diz São Tomás, prega a igreja assim, né? Que a pregação e a vida apostólica, ela deriva da plenitude da contemplação. Interessante que a vida apostólica, o zelo apostólico, vida apostólica, elas se encontram dentro do organismo da vida interior, na fase dos adiantados e perfeitos, não antes, né? E por isso a pregação, a vida apostólica é algo que deriva de uma vida contemplativa. E o discurso de São Pedro se faz bem notar isso.
Quando ele começa: Jesus de Nazaré, tendo sido entregue a vós segundo o desígnio imutável da presciência de Deus, vós o pregastes na cruz e o entregastes à morte pela mão dos ímpios. Deus o ressuscitou. Vós fizestes morrer o autor da vida, que Deus ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunha. É Ele a pedra do edifício rejeitada por vós, que se tornou a pedra angular, e em nenhum outro há salvação. Aqui era o pescador, agora falando com palavras de profundo sentido, com afirmações categóricas e precisas, que demonstra aqui uma vida de contemplação do mistério do Cristo, mistério ligado à vida de Cristo. Um pequeno exemplo, que é colocado como introdução, para mostrar que a vida apostólica, como afirma São Tomás e toda a igreja, deriva da plenitude da contemplação. De modo que a vida apostólica, a vida de pregação, de anúncio, de evangelização, ela está subordinada à contemplação, e não ao contrário, como tendenciosamente, erroneamente, ensinam teólogos e tantos outros aí, desconsiderados e desfocados da autêntica verdade. Afirma a igreja, por meio de São Tomás, a ação apostólica é um meio subordinado à união a Deus, a qual o apóstolo quer conduzir as almas, tal como ele mesmo foi conduzido. A vida apostólica tende principalmente para a contemplação, que frutifica o apostolado. E aí São Tomás: a pregação da palavra divina deve derivar da plenitude da contemplação. Interessante depois entendermos bem o que significa isso, né? Mas apenas uma primeira noção do que é essa vida de contemplação e de profunda união com Deus. Estamos no terceiro grau, o grau máximo de vida de fé, de vida interior, né? Então aqui a questão da contemplação e união com Deus é extremamente estável, a graça na vida da pessoa. São Tomás acrescenta que Jesus Cristo não se contentou com a vida puramente contemplativa, mas escolheu aquela que supõe a abundância da contemplação. Preste atenção nessa colocação do autor, do padre Garrigou Lagrange, né? São Tomás diz que a pregação deriva da plenitude da contemplação. E aí depois ele faz um trocadilho para mostrar a importância ainda maior da contemplação com relação à pregação, quando ele coloca aqui: Cristo Jesus não se contentou com a vida puramente contemplativa. Parecia que ela era mais importante, então ele poderia parar nela. Não, ele não se contentou com a vida puramente contemplativa, mas escolheu aquela que supõe a abundância da contemplação, isto é, a pregação. A pregação, ela deriva da abundância da pregação, da contemplação. Então, ele não parou na vida contemplativa, mas escolheu um estilo de vida apostólico, exterior, de missão, por causa da abundância da contemplação. Então, ele escolheu uma vida apostólica, a de pregação, a de missão, que é aquela que supõe a abundância de contemplação. Então aqui, para evidenciar a importância da vida contemplativa, que é muito mais superior que a vida ativa e apostólica. Mas por que escolher a vida apostólica se ela é muito mais superior e a vida apostólica é subordinada a ela? Porque
ao exercer a vida ativa e missão, acontece então a abundância da contemplação. Muito curioso isso, né? Então Jesus Cristo escolheu aquela que supõe a abundância da contemplação. Aqui, para dar uma autoafirmação da importância da vida de oração, da vida interior, de busca da presença de Deus, para fertilizar e frutificar realmente o apostolado. E aí é colocado então os pontos nos quais nós buscamos essa fonte de contemplação. Teremos um momento oportuno, com certeza, em um dos domingos, em que nós falaremos da oração de contemplação, ou a contemplação em si, o que é contemplação, né? Mas aqui então é elencado, já para nosso proveito e curiosidade, de conhecimento espiritual, quais são as fontes da contemplação. A pregação do Evangelho deve ser espírito e vida, e é preciso que o apóstolo, para não se desencorajar em meio a todos os obstáculos que ele encontra, tenha fome e sede de justiça, isto é, de Deus. Essa fome e sede de Deus crescem na oração litúrgica, na meditação e, sobretudo, no santo sacrifício da missa, pela união a Deus que ali se encontra, que é o cume de onde se deve descer como um rio a pregação viva da palavra divina. Então, oração litúrgica, aqui nós acrescentamos uma paralitúrgica. O que é uma paralitúrgica? O Santo Terço, que foi ensinado por Nossa Senhora São Domingos e que fertilizou as suas pregações e fertiliza até hoje, né? Então, o Santo Rosário, o Santo Terço, em paralelo à oração litúrgica, que seria a oração do breviário, obrigatória para os padres, né? Então, oração litúrgica, colocamos o Santo Terço em paralelo, a meditação, que é o contato constante com todos os mistérios, a vida espiritual, essa busca de união com Deus, mas sobretudo, coloca aqui o acento da importância da Santa Missa diária, a Santa Missa, de onde é o cume, como ele coloca aqui, que deve descer a nossa alma como um rio, a pregação viva da palavra de Deus. E ele faz um acento para o padre, mas para cada fiel pode ser transferido. Normalmente o padre, por ser alter Christus, deveria chegar à contemplação sobrenatural do sacrifício da cruz, perpetuado em substância sobre o altar. Essa contemplação deveria ser a própria alma do apostolado. Aqui o padre Garrigou Lagrange, ele diz que o padre tem tudo ao celebrar a missa. Ali é a oração litúrgica, ali é a meditação, ali é o cume e o auge de vida que possa frutificar. Então, ter ali no santo sacrifício da missa. E como nós sabemos, é a oração por excelência, porque feita pelo próprio Jesus ao Pai. Em suma, para levar os outros a Deus, é preciso estar intimamente unido a Ele. Senão, é colocar a carroça na frente dos burros. Em suma, para levar os outros a Deus, é preciso estar intimamente unido a Ele. Tem que ter vida contemplativa. Senão, é colocar a carroça na frente dos burros. Como nós normalmente fazemos, porque a gente quer aparecer, né? A gente quer se destacar, a gente quer fazer nome, a gente tem que fazer, as pessoas têm que aplaudir. Como somos idiotas, né? Querer se aparecer com as coisas de Deus. Será que a gente não é pior que os demônios, não? Não somos pior que o diabo, não? Não sei, eu com os meus pensamentos aqui, pensando comigo e para mim, tem hora que eu vejo que nós, como criaturas humanas, somos pior que diabos. Nós somos pior que diabos, porque a gente zomba, usa, pisoteia nas coisas santas e sagradas de Deus, em vez de respeitá-las,
na sua disposição e na sua ordem. Em suma, para levar os outros para Deus, é preciso estar intimamente unido a Ele. E uma coisa que vai fertilizar também, e é importante não ser deixada de lado, né? Que é a oblação da vida, o sacrifício. Os frutos do apostolado devem ser a conversão dos infiéis, a conversão dos pecadores, o progresso dos bons, em modo geral, a salvação das almas. É preciso lembrar-se de que nosso Senhor, para salvar as almas, não se contentou em pregar-lhes a verdade, mas por amor Ele morreu por elas na cruz. Assim também os apóstolos não podem salvar as almas pela pregação sem sofrer por elas. Saber sofrer pelas almas que eu quero trazer para Deus. Ponto importantíssimo. União, contemplação, saber sofrer, porque Cristo não só pregou, Ele morreu pelas almas que Ele quis salvar. E assim os apóstolos não podem salvar as almas pela pregação sem sofrer por elas. Queremos pedir a São José, nosso bom Pai, a nossa boa Mãe, a Santíssima Virgem Maria, que nos ajude, como eles, assim bem exercer esse ministério de salvação das almas e do próximo, possamos crescer em santa contemplação e também nessa noção de oblação em favor das almas, em favor do nosso próximo. Ó Maria concebida sem pecado, São José nosso bom Pai, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.